Sejam muito bem-vindos ao Gente Boa Faz História com a Promóvel. A Promóvel, que é uma empresa referência de distribuição de produtos para marcenaria no Rio Grande do Sul, faz um trabalho espetacular aí em todas as áreas, desde produtos commodity até produtos diferenciados, trabalho com arquiteto, logística, entrega rápida, enfim. Então, a gente vai bater um papo aqui com eles, entender um pouquinho como que foi o começo, a trajetória e o que que eles pensam para o futuro da Promob, beleza? Bom, Edu e Cláudio, sejam muito bem-vindos. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês e vamos lá. Vamos lá, a gente agradece a participação aí. Tô muito feliz de fazer parte desse projeto. Que é isso? Uma bela oportunidade. Contar um pouco da história, um pouco daquilo que a gente vive e viveu. É muito legal, porque a gente relembra de muitas coisas que são importantes para a gente, né? E que a sustentação do negócio em si, ele tem um começo, tem um início. E a Rede Pro, ela sempre foi muito importante nessa nossa caminhada. Que bom. A gente que agradece o tempo de vocês e também toda a nossa jornada junto também pode ter certeza que a gente aprende muito com vocês e replica, consegue replicar isso para outros parceiros. Ótimo. Bom, vamos lá então. Para começar, contem para a gente um pouquinho como que a Promóvel nasceu, qual que era o cenário naquele momento e qual oportunidade que vocês enxergaram que fizeram vocês começarem a Promóvel e desenvolver até o que é hoje. A Promóvel, Giovanni, ela nasce de um desejo de fazer alguma coisa diferente dentro da profissão. Eu comecei sendo vendedor interno de uma fábrica de compensados. E ali passei a visitar clientes, visitar lojistas também, e entender que, de alguma forma, eu tinha esse desejo de ter o meu próprio negócio, de empreender dentro da área. Lógico que precisava um pouco mais de capacitação, um pouco mais de aprimoramento na questão da gestão, mas era um desejo, começou com um desejo de ter o próprio negócio. Eu já venho de uma família de comerciantes, meu pai sempre foi representante comercial, e ao mesmo tempo teve seus negócios também, teve um comércio na região de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde me inspirou a ter o meu próprio comércio, então, dentro do ramo que eu comecei a trabalhar, que é o ramo de fornecimento de produtos para o setor moveleiro. E ali as coisas foram acontecendo. Surgiu a oportunidade, dentro dessa fábrica de compensados, de eu ter o meu negócio. Até a convite deles, porque entenderam que naquela época eu tinha um relacionamento muito bom com o mercado e podia, então, empreender. Até por iniciativa deles, e eu topei o desafio e já vai lá, perto de 32 anos. Que Eu legal. tenho 30 anos, então, nessa época não era Ainda assim. não estava. Mas já escutei essa história algumas vezes, é um motivo de orgulho, sim. Entender também, não só a parte da família do meu avô, do bis também, que tiveram comércio ali em Caxias, mas também que levou o pai a empreender e abrir o negócio no moveleiro. Uhum. Motivo de orgulho. Nossa. Não, que legal. Isso, assim, duas coisas que eu acho que são muito comuns dentro do nosso tipo de negócio, principalmente, né? Mas eu acho que de uma forma geral, a primeira é a importância da família, né? Essa cultura de querer empreender, de querer fazer diferente, de querer eh, não só a segurança de ter um trabalho, né? Mas principalmente de desenvolver uma coisa, atender uma necessidade da região e desenvolver uma coisa sua, né, uma coisa que que você vai moldar do jeito que você quer, essa vontade de ter um negócio, né. Então, isso é muito legal. E a segunda coisa que normalmente o negócio ele surge de alguém que tá já dentro de um mercado e identifica uma oportunidade, né, identifica alguma necessidade que não está sendo atendida
nada de uma ideia mirabolante, né? Verdade. Então isso é uma coisa legal que o negócio ele nasce como uma ideia, uma coisa pequena, né, e ele vai se desenvolvendo até crescer e virar o que é hoje, por exemplo, a Promóvel, né. É uma caminhada. E a Rede Pro entrou, Rede Pro e a Pro Negócios entrou na vida da Promóvel, ela já tinha alguns anos de negócio, né? Já vimos de uma forma de trabalhar em rede, que eu fazia parte de uma rede chamada Placa Centro, que entramos nessa rede em 2004, a Promóvel é de 95, e a gente entrou nessa rede de cooperação, de troca de informações, de construir caminho junto lá, em 2004, praticamente 9 anos depois que a Promóvel, não era bem Promóvel, era Made Grande o nome da razão Uhum. social. Em 2004 a gente Passou a operar passou a operar com a razão social Promóvel, e aí depois de um tempo que essa rede de negócios, de parcerias, ela se extinguiu no Brasil, então eu fui buscar quem estava trabalhando de forma cooperada dentro do nosso segmento e que pudesse dar sequência àquilo que era a ideia de partilhar informações, de construir um caminho junto. E, e aí a opção interessante foi a Pronegócios na época. Eu lembro que liguei para o Henrique não me conhecia, disse, sou um cara aqui do Rio Grande do Sul, vi falar da Pronegócios, que é uma empresa jovem também, eu acho que não tinha mais do que 3 ou 4 anos, né? Isso já em 2012, 2013. Eu tinha 2 razões sociais, aí disse para o Henrique que eu queria começar com a Made Grande, que ainda ela existia, Uhum. e num segundo momento a Promovo. O Henrique me disse assim, Cláudio, olha, não te conheço, não conheço a empresa, gostaria de conhecer, mas seria importante que você viesse assim, por inteiro, não fragmentado, que você viesse com os 2 CNPJ para a gente compor alguma coisa que fosse viável mesmo. Aí naquele momento digo, bom, assim que eu tiver isso bem definido na minha cabeça, a gente volta a conversar. E aí no início de 2013, então eu liguei para o Henrique, digo, olha, a situação mudou um pouco, gostaria de convidá-lo para vir conhecer a minha empresa, conhecer as pessoas que trabalham com a gente, para ver se a gente consegue evoluir dentro do negócio. Foi o que aconteceu. Eu lembro até hoje, eu fui buscar o Henrique no aeroporto, levei lá na Promóvel. Uma coisa que chamou a atenção, assim, eu acho que já criou uma sintonia meio que imediata, quando a gente se conheceu, bacana. E quando cheguei na empresa, eu tenho como costume cumprimentar todas as pessoas e na saída ele me disse, cara, uma coisa que me chamou a atenção é a tua sinergia com os teus funcionários, a forma que você os trata, o respeito, a educação, o abraço, desejar um bom dia. Eu digo, tá, tá dentro daquilo que é o nosso dia a dia, né? E a gente sabe que também é do dia a dia de vocês, então talvez tenha sido a primeira conexão Primeira conexão mais verdadeira, assim, fechou e muito legal isso. Você falou de família, de cultura, antes, Uhum. na introdução. E realmente isso para nós faz todo sentido, é um início de uma caminhada, é entender que a gente constrói as coisas em conjunto, com os colaboradores, com, com os amigos, com as parcerias, e começa por um bom dia, né? Sim, sim. Sempre. Certo. Não, isso, para mim é uma coisa muito importante, né, acho que o obviamente os negócios eles são pessoas, né, um conjunto de pessoas com um objetivo e quando 2 negócios se encontram, são 2 grupos de pessoas, com alguma parte desse objetivo em conjunto, né. Eu acho que a cada um dentro do seu estilo, né, um quer ser um pouco mais agressivo em preço, outro quer trabalhar um mix, o outro quer fazer enfim, uma coisa diferenciada, né, mas os valores, tem tem que ter um alinhamento, Sim. né, Que não é dá para básico ali, tem que ter um alinhamento, depende do perfil de exatamente. negócio, né. Não dá pra gente, uma
um picareta fazer negócio com um cara Não tem sintonia. certo. Não dá, não bate, né? Então, isso é uma coisa legal. Acho que isso dentro da rede a gente conseguiu formar, né, um grupo grande de empresários que tem cada um dentro do seu estilo, mas tem um perfil, né? Você vê quando fala com os fornecedores, eles percebem isso, né? O perfil de loja da Rede Pro, umas maiores, outras menores, uma de um estilo, outra de outro, mas tem uma unidade, Tem. né? E até eu falo isso sobre fornecedores, né? Então a gente trabalha com fornecedores de diversos tipos e, obviamente, a gente também trabalha com fornecedores que não têm essa liga, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente vê que os objetivos das empresas são que nem, como é o nosso, da Rede Pro, de uma forma geral, de evoluir o mercado, evoluir mix de produto, evoluir treinamento, né? O mercado todo de uma forma, vender mais, ganhar mais dinheiro e trabalhar melhor, esse trabalho funciona muito melhor, né? Funciona. Muito melhor. Porque a gente passa a estar mais alinhado, né? E acaba conspirando a favor, né? Essa forma de trato com o fornecedor, a gente também aprendeu muito com vocês, né? No sentido de alinhamento do fornecedor com o objetivo da empresa, né? Quem que a gente quer perto da Promove? Quem tem um alinhamento parecido com o nosso objetivo de posicionamento, de compromisso com o mercado. Então, funciona quando tem uma sinergia nesse ponto. Sim. Funciona melhor, sem dúvida. Funciona melhor. A gente não é muito de botar assim o fornecedor contra a parede. A gente acredita num ganha-ganha. Nós temos um compromisso muito forte com a marca de quem a gente introduz dentro do nosso negócio e, ao mesmo tempo, a gente quer ser competitivo no mercado para dar sequência a esse trabalho. Isso é fundamental para a gente. A parceria nesse sentido e este entendimento que a gente constrói o caminho junto. É assim que funciona. Só revendo ou só o fornecedor fazendo força que vai dar certo. Sim, Tem que ter um alinhamento para acontecer. sim. Bom, vocês comentaram desse início, quando vocês eram placa centro e estava num patamar de empresa, e de lá para cá vocês cresceram muito, né? E é um processo também longo, né? De muitos anos. Queria que vocês comentassem um pouquinho como que aconteceu esse processo e quais foram os principais desafios que vocês tiveram que vencer. Esse processo ele começou forte mesmo com a parceria com a Pronegócios lá em 2013. Também eu era representante comercial de uma indústria de painéis no país, que depois era maciça, foi adquirida pela Arauco. E com a extinção da rede Placa Centro, a gente foi buscar, então, uma diversificação de fornecedores. E aí entra a Pronegócios, que nos abriu muitas portas, porque já tinha esse relacionamento com o fornecedor de uma maneira geral, tanto de MDF quanto de acessórios. Nós éramos conhecidos no mercado por uma empresa que vendia, por conta dessa parceria com o fornecedor de painéis, como uma empresa que vendia MDF. A gente era muito linkado a esse produto, era difícil de ser reconhecido pelo mix, né? Pelo mix. Então a gente foi buscar essa nova forma de ser visto no mercado, como uma empresa que também tinha essa competência como visão ali na frente de fornecimento de produtos como um todo, de um mix mais ampliado. Mas aí você esbarra em alguns desafios. A cultura da empresa era muito voltada para o painel. Muito enraizada. Enraizada. A gente entra na rede em 2013. Tem aí uma carga de quase 20 anos sendo reconhecido e fazendo um trabalho muito forte no painel. E isso está incrustado não só no cliente, mas na equipe, na cultura da região onde a gente atuava. Então, até na nossa própria cabeça, né? Como melhorar essa questão, né? Como fortalecer o nome Promóvel, a marca Promóvel, como sendo uma empresa que tenha todas as soluções para o segmento. Eu acho que esses são dois pontos bem interessantes, assim, que eu acho que foram forças que a gente fez no sentido de virar algumas chaves. A principal dela é fortalecer o nome da Promóvel, né?
Que antes, como a gente era muito linkado a um fornecedor específico, que é uma rede específica, o nome da Promóveis ficava em segundo plano. Ou lá na Maciça. Sim. Isso acontecia muito. E o outro ponto é essa questão do painel como protagonista. Então, eram duas quebras de paradigmas que a gente tinha que fazer nesse período ali, né, de 2012, 13. Para frente, né? Eram os nossos principais objetivos, né, de fazer a Promóvel ser a protagonista, o nosso nome ser o protagonista, ser reconhecido como Promóvel e passar a oferecer uma experiência completa, uma solução completa e que o mercado enxergasse isso, valorizasse. E ter todas as melhores marcas dentro da loja. Como fazer isso? Com capital de giro escasso, com uma certa deficiência no entendimento dessas outras linhas, porque a equipe também precisa ser treinada, o mercado precisa entender que você tem esses produtos, e essa é uma caminhada longa, não é? Ela não é uma virada de chave tão fácil, assim, tão rápida. Uhum. Legal. Bom, uma coisa que eu acho que vale a pena, que eu, na conversa aqui, fui percebendo que esses desafios fizeram hoje o que eu acredito que seriam os maiores pontos fortes da Promóvel, né? Sim, Que é justamente esse trabalho no mix de produto completo, né? Que realmente a gente vê que hoje vocês têm um desempenho nesse quesito em específico, que é uma fortaleza de vocês, né? Uma diferenciação do que vem acontecendo na região, né? E principalmente a identidade da Promóvel, né? perfeito. Que hoje vocês têm uma cultura, uma identidade de marca mesmo, né? Bem forte, né? Então, acho que esses desafios fizeram vocês evoluírem tanto nesses pontos, sem perder, principalmente, a questão da chapa, que obviamente Claro. né? É o pão quente, né? Você tem que ter isso muito O enraizado. principal produto do nosso negócio continua sendo, a gente sempre deixa isso muito claro, né? de volumes. Mas o quanto ter esses dois nortes aí, que é a questão de diversificação e de posicionamento da marca, fez com que a gente tivesse esse alinhamento. Então, todas as nossas ações nos últimos anos foram no sentido de fortalecer essas questões, né? Isso vem acontecendo, é um trabalho contínuo, né? Isso eu lembro que quando a gente entrou na Pro, foi feito um trabalho de identificação de mix, de caminhos, de oportunidades, e a rede nos ajudou muito, as pessoas que trabalham na Rede Pro, e eu não canso de citar a Thalita, o Levi, o Fábio. Primeiramente, assim, a gente tinha esse acolhimento deles, essa orientação, no sentido de como construir esse caminho, como construir uma Promóvel que seja reconhecida no mercado por ter outros produtos. Eu lembro até uma ocasião que a Thalita, com um outro parceiro do Rio de Janeiro, ela nos trouxe, assim, os itens que mais se vendia naquela loja do Rio de Janeiro, para a gente fazer uma análise em conjunto, para se inspirar. E é difícil você entender, ter um caminho longo, porque são muitas soluções. A gente costuma dizer o ferrinho dobrado, né? Ferrinho dobrado, ele tem muitas soluções e tem uma diversidade, uma imensidão de possibilidades. Então, esse é um caminho que não é fácil. E a rede, nesse sentido, através das pessoas que trabalham na ProNegócio, nos ajudaram muito. É gratidão pura que a gente tem, de sentimento de coração mesmo, do empenho que a ProNegócios fez para nos ajudar nesse caminho. Bom, a gente fica feliz de poder contribuir um pouco com essa trajetória de sucesso. Contribuiu muito. Bom, e toda a trajetória traz algumas conquistas, né? Eu acho que vocês têm algumas muito relevantes. Eu queria que vocês mencionassem aqui quais que foram as maiores conquistas da Promóvel até aqui, né? Eu cito como uma conquista quando a gente adquiriu a nossa sede própria. Não sei se tu concorda. Concordo. É marco. Foi um marco que foi uma virada de chave para o negócio, também na nossa cabeça. E como o negócio a gente passou a ter um
um peso e uma importância diferenciada. Isso tanto para fornecedor quanto para a visão que o mercado tinha da Promove, né? Acho que é o primeiro passo no sentido de perseguir aquele posicionamento que era o nosso norte ali na época. Foi bem nesse período ali de modificação, 2013, 2014, né? Entraram no... Entra na Pro e depois disso adquire a sede própria, então foi tudo muito junto. São dois marcos bem importantes de virada de chave da Promove. A partir disso, então, vem as responsabilidades de ter uma sede própria, mas também as oportunidades que isso traz, né? Foi uma virada de chave por diversos fatores. Eu acho que a localização fantástica nos possibilitou buscar um showroom também adequado. diferenciado e adequado, que dentro da nossa estratégia também era uma coisa que fazia muito sentido. A nossa parte logística, que era muito deficiente no endereço antigo, a gente virou essa página também, isso nos deu um fôlego para crescer e para o mercado nos entender de uma outra forma, que foi uma virada de chave muito importante. Eu considero a sede própria a nossa mudança no marco. Foi, sem dúvida. Foi porque aí se pôde dar sequência naquilo que eram os nossos objetivos a médio e longo prazo, que é uma experiência do cliente dentro da loja satisfatória, diferenciada, e para isso você precisava ter uma estrutura melhor, um caminho que fosse mais facilitado para você botar em prática, então, todo esse planejamento de ajudar nesse conceito de escolher produto para a fabricação de imóveis, de escolher as soluções mais adequadas a cada cliente para a produção do seu projeto personalizado. Nós precisávamos ter uma estrutura mais voltada para isso, que comportasse esse pensamento, esse objetivo. A gente fala muito em experiência, né? A palavra experiência está muito em alto, mas eu sempre ouvi ele falar muito essa questão da experiência completa, né? Principalmente nessa época que foi quando eu comecei a entrar mais no negócio mesmo. E experiência completa passa por várias fases, esse 360 da experiência completa. Não é só um showroom bonito, não é só o mix de produto, não é só a equipe treinada, tem a parte da sede podendo atender a demanda que vem, a sede que acompanha o crescimento, o planejamento para 5, 10 anos, tem a Rede Pro nos ajudando nesse combo. Então, a experiência completa é isso, passa inclusive para a gente fazer o nosso tema de casa e tá planejado para poder crescer, né? Então, esse marco foi fantástico. E também tem muito presente na cabeça da gente que a mudança ela é contínua, que essa experiência ela nunca está pronta. Esse caminho ele é sendo trilhado ao longo do tempo, a gente vai mudando. Nosso showroom, a gente trabalha nele, nós começamos a trabalhar fortemente lá em 2020 e a gente não para de mudar ele está sempre constante evolução, entendendo que o mercado é dinâmico, as necessidades dos nossos clientes em termos de várias coisas, como experiência, como acolhimento, como ferramentas de escolha desses produtos, eles vão mudando, vão se aperfeiçoando, e a gente não para. A gente persegue essa questão. E não, o showroom da Promóvel ficou pronto? Não, o showroom da Promóvel nunca fica pronto, não vai estar pronto. Assim como a estrutura logística, o nosso planejamento ele é revisado o tempo todo, porque o dinamismo que a gente vê hoje, não só na nossa região, mas nos negócios em si, qualquer tipo de negócio, não permite que a gente tenha um planejamento assim estático, né? Então, o mercado pede, quanto mais clientes entram lá dentro, a expectativa aumenta, então a gente tem que atender essa expectativa, e isso vai desde o showroom, vai desde a equipe cada vez mais treinada, a nossa logística cada vez mais facilitada para quem vai buscar ou para quem vai receber as nossas entregas. Então, são marcos bem interessantes, né? E é um processo que não termina. E o bacana também é que, no caso como Cláudio Casagrande, com 3 filhos, que eles vêm tomando conta da empresa, cada filho dentro de um segmento da empresa, de um setor da empresa, com as suas competências, com também a vontade de aprender, com a vontade de desde o início, de embarcar no projeto de vida do pai. Então, eu sou muito feliz e, ao mesmo tempo,
costumo dizer que sou abençoado. Primeiro porque os filhos resolveram embarcar no meu projeto. Porque sempre deixei muito eles à vontade para escolher o caminho de vida que assim fosse a sua escolha, que tivesse vontade de percorrer. Porém, sempre coloquei para eles que o negócio em si, ele, para você poder tomar uma decisão, você teria que, no mínimo, conhecer um pouquinho para poder ter uma decisão mais assertiva daquilo que é o futuro. E é difícil a pessoa com 15, 16, 17, 18 anos saber realmente o que quer, né? Então, por isso que é importante a experiência, mergulhar um pouco nos processos, estar lá. E a Promove, ela é hoje o que ela é, muito também do trabalho deles, muito da competência deles, muito do aprendizado deles. Isso me deixa muito feliz e volto a repetir, eu sou abençoado por isso, porque acompanho esse desenvolvimento deles e vejo que o que ela é hoje é muito do trabalho deles também. Que legal. Bom, acho que vocês são, acho não, né? Vocês são um dos que sucesso que tem de sucessão na rede, né? Então, obviamente, esse processo ele não está concluído, né? Ele só vai estar concluído muito mais para frente, mas de qualquer forma é uma coisa que a gente vê muito encaminhada e também aparecendo já a cara do Edu, do Rodrigo e do Arthur nas tomadas de decisão, na configuração da loja, né, no mix de produto. Então, tudo isso que vocês estão falando, eu lembro do encontro que a gente foi visitar vocês, né, o encontro do Geração, que a gente levou os outros sucessores também lá na Promóvel para ver também um dos temas que a gente tinha visto no encontro anterior, que foi muito legal. Acho que foi o encontro que a gente teve que foi o maior sucesso, assim, do programa do Geração Pro, né? Importante, Giovanni. A participação da Rede Pro nesse processo de sucessão dentro da Promove, sempre muito interessante. A busca, a Rede Pro ela tem vários processos, mas essa questão da sucessão dentro dos nossos negócios nos ajudou muito a tomar as nossas decisões, clareou muito para os meus filhos. Então, o que podia ser, quais os caminhos. A gente teve vários exemplos de sucessões bem-sucedidas que estão acontecendo. Então, é um trabalho feito que a gente valoriza muito e nos ajudou muito nesse processo. E eu, como sucessor, assim, eu participo do programa contigo desde o início do Geração Pro. Cara, eu me formei em administração em 2019. E desde antes disso a gente já trabalha no Geração Pro, né? E lógico, a academia, ela é importante, a sala de aula é muito legal, porque ela te dá uma visão mais ampla de mundo. Mas agora, a Rede Pro ofereceu um programa de sucessão focado no nosso nicho de mercado, com as experiências do nosso ramo de atuação, trazendo experiências de fora, fazendo esse pool de informação assim, para deixar o sucessor cada vez mais seguro, com mais informação, mais desenvolvido. Eu comparo esse programa a uma pós-graduação muito mais que isso, cara, porque para mim eu tive as minhas melhores experiências no Geração Pro. Como desenvolvimento de sucessor, não tem comparação. A gente trocar ideia entre os parceiros da rede, trazer experiências de fora, ir para feiras para fora, que nem a gente vai. Isso tem um peso no meu desenvolvimento como sucessor e como profissional que é difícil até de dizer o tamanho, né? Da influência que isso tem no meu dia a dia. Mas eu me sinto muito mais pronto e muito mais preparado, muito por conta desse apoio que vocês sempre deram na nossa sucessão, né? E eu falo para os meus irmãos também porque a gente também conversa muito sobre isso, eu e eles. O quanto isso nos trouxe de bagagem, de estrutura, de não só da parte comercial, de negociação, de posicionamento, mas também de estrutura emocional, de troca de boas práticas, de boas ideias. Eu não tenho palavras assim para agradecer o quanto isso, como sucessor, é importante, foi e é importante para nós. E aí um agradecimento especial, porque o carinho com que a ProNegócios, na figura, vou falar do Henrique, mas é extensivo a todos, a você, Giovanni, a todos que cuidam
da minha sucessão, dos meus meninos, quando levam eles para fora, o carinho, o cuidado, o acolhimento, é uma coisa que a gente não tem nem como mensurar, eh, porque é muito importante para a E é gente. muito diferente. Isso é uma Muito coisa que a gente não vê em diferente. qualquer lugar. Não tem. É uma coisa muito especial. E é uma preocupação não só com as lojas, mas com o setor, né? Com a perenidade do setor, com a continuidade do setor, né? Com o desenvolvimento de verdade das empresas, né? Então, é muito maior do que... Já é grande, do que É. parece, mas é muito maior do que isso. Bom, então assim, primeiro que eu, como tô à frente do projeto, né, posso falar, com certeza esse é o serviço que a gente mais gosta de fazer, né? E eu falo também pelo meu pai, né? Ele sempre falou isso, que é muito gratificante, né? E, e obviamente isso é uma coisa que a gente vai continuar fazendo, é um dos nossos principais pilares aí como pacote de serviço da Pro, né? Isso a gente acha super importante, né? É um diferencial absurdo. E nesse processo, o que que vocês veem nesse processo de sucessão? Como que a Promóvel lida com ele? Como que a Promóvel conduz ele? E quais são também os desafios, né? Como que vocês têm vencido eles? É difícil de dizer até quando que ele iniciou, né? Eu lembro de estar dentro da Promóvel da Madeira Grande na época com 4, 5 anos já no sábado, de Ajudar a carregar ficar lá ajudando, pegando na ponta da chapa, fincado de Acumulado, teus caminhão. Então, a gente já participa do dia a dia do negócio desde muito pequeno. Eu tenho uma lembrança, as minhas lembranças de criança é no sábado lá de manhã, ajudando, vendo o movimento acontecer, sabe? Uhum. Então é uma construção que ela vem desde muito cedo. Lógico, não com aquela responsabilidade de não tinha uma função definida e nem uma pressão para exercer algum cargo, a gente nunca teve isso. Nunca teve isso. Nem adolescente. É como ele falou mesmo. Era uma questão assim de oportunizar a gente a testar, mas não com a pressão de que tu precisa ficar aqui. Uhum. Nunca teve essa pressão. Tu tem que ser o sucessor da Promóvel, só porque o Vai ter um só negócio. vai ter um negócio. Uhum. Então, quer ser advogado? Quer fazer intercâmbio? Quer ser médico? Isso, eu sempre tive essa liberdade de escolha, de testar. Até recebi algumas oportunidades na época, a gente conversou sobre isso, né? Sim. Podia ter feito uma coisa ou outra, mas foi uma situação, uma coisa genuína que aconteceu para mim e também com os guris também, da mesma forma. A gente foi sendo introduzido no negócio aos poucos, foi participando no universo da escola de algumas atividades, foi testando alguns setores. Todos nós passamos pelos setores, passamos pelo caixa, pelo faturamento, pelo almoxerifado, conhecendo o processo, conhecendo a empresa, a dinâmica do dia a dia, vendo ela crescer no meio disso tudo, né? E sem essa pressão de ter que ficar. Acho que esse é um ponto que também é importante citar. E a questão, assim, com o passar do tempo, ter um entendimento do que é um negócio, de quais são as responsabilidades de ter um negócio, das tomadas, da complexidade, isso, das tomadas de decisões. E a gente foi buscando um trabalho de governança dentro do nosso negócio, capitaneado por mim, por a minha esposa, por um perito contábil, pelo nosso contador, que presta serviço de contabilidade para a gente também, e por um apoio jurídico, para entender esse conjunto de regras, vamos dizer, que vai nortear o nosso comportamento para o futuro, né? Sempre respeitando o direito de cada um, o espaço de cada um, e a transparência nas decisões e a construção dessas regras em conjunto. A gente trabalha isso já há alguns anos e é muito interessante porque a gente vai construindo esse caminho e todo mundo contribuindo com a visão. Então não fica assim, não sabia disso, eu não sabia daquilo. Não, a gente constrói esse conjunto de regras em conjunto. Legal. Bom, na hora que vocês falaram do geração, eu fiquei até um pouco desconcertado, mas assim, a gente tenta fazer o programa de uma forma, eu concordo com o que você falou, né? A faculdade é essencial, eu acho que é super importante e continuar se capacitando é fundamental, mas a gente tenta fazer uma coisa
mesclar um pouquinho, trazer a teoria um pouco para a prática, né? Porque o que você vê em qualquer curso de MBA e vai numa loja, numa madeireira, o que acontece é não vai entender, né? Então, se chamar uma Dom Cabral para fazer uma análise das nossas lojas, vai recomendar coisas completamente diferentes e que não são aplicáveis, né? Exatamente. Então, óbvio, a técnica ela é super importante, a gente Ajuda muito. é, Não pode dizer que não é para fazer uma faculdade disso. sim, Por favor, não é isso. Mas nada substitui a prática e a nossa troca aqui. exatamente. E uma coisa que eu acho que é legal do grupo, né, que a gente acho que a gente tem conseguido fazer de uma forma leve, né, são temas que não são, não é não é tomar cerveja e falar sobre negócio, né, é realmente uma coisa técnica trazida para a prática, Estruturar. mas de uma forma leve, de uma forma Uhum. que hoje a gente é um grupo, eu considero, né, pelo menos a gente é um grupo de amigos. Uhum. Então realmente essas viagens que a gente faz, a gente consegue aproveitar, né, o momento. Então a gente foi lá na Promove, a gente aproveitou para dar um passeio, né, no Vale dos Vinhedos, enfim, e é aquela viagem legal, né, que tem viagem de negócios que você vai, que é uma coisa meio Mais travada, que você engessada. mais engessada, você não pode ficar medindo um pouco as palavras e tal. Eu acho que isso a gente Sim. conseguiu fazer, mas que foi, na verdade, muito fácil, né? Porque o pessoal é todo mundo nota 10, Sim. né? Não, Isso facilita muito, né? facilita demais. Não tem mala sem alça, Não. Não. né? E vai se criando um amadurecimento na questão de gestão do negócio em si, e um relacionamento muito interessante, né? Que torna isso mesmo, esse trabalho, que é um trabalho importante, Sim, de evolução, mas leve. E uma troca, assim, cara, que até essa que a gente fez na Promove ali, no final de 2025 ali. Eu participo do programa desde o início contigo. Eu já me inspirei em muitos sucessores, né? Uhum. Então eu já vi depoimentos do Rafa, da Rodegon, do Regis, da Tobias e de outros vários parceiros falando de como foi a sucessão e como tá sendo. E me inspirei muito neles. E daí receber esse pessoal lá na loja e poder inspirar, cara, é um motivo de orgulho para nós também, assim, a gente se enche de orgulho mesmo, de poder também contribuir. Então, essa que é a troca mais legal, né? É aquela que a gente inspira, é inspirado e tudo acontece ao mesmo tempo e a gente tá todo mundo evoluindo. Então, é um ganha-ganha, com todo mundo no mesmo nível de pensamento. Fantástico. legal. Bom, uma das coisas mais importantes que tem em qualquer empresa são os valores, né? Que definem. No negócio você pode fazer o que você quiser, né? Então você tem que delimitar quais são os limites disso e qual que é a forma que a empresa vai ser conduzida na ponta, no estoque, na venda, né? Enfim, de uma forma geral, né? Quais valores que estiveram presentes desde a fundação da Promóvel, e que ajudaram vocês a construir principalmente a cultura, que foi uma coisa que a gente já falou aqui, que vocês têm uma cultura super forte, difundida pelos colaboradores da empresa, né? A gente entende que tem algumas coisas que a gente não abre mão de jeito nenhum, que são os nossos valores de família, de acolhimento, de buscar, de uma certa forma, construir junto com a comunidade onde a gente está inserido o que é melhor para todos, né? A Promove, ela busca, através disso também, a sustentabilidade. Ela entende que para poder estar bem na comunidade, poder ajudar, poder ser um hub de coisas boas, ela tem que ter a sustentabilidade do negócio, são fundamentais. A gente não abre mão de parcerias bem consolidadas, de respeito ao fornecedor, ao nosso cliente. A gente não abre mão de crescer de forma conjunta com essas pessoas, de não se sobrepor a nenhum agente que compõe o nosso negócio, que são importantes para a gente. A gente cultua muito a nossa história, aquilo que é o nosso dia a dia.
aquilo que vem lá de trás de 1942, onde meu avô começou um negócio lá atrás, A que é gente de gosta, muito a trabalho. gente gosta de contar essa história, por mais que o bisavô, o avô do pai tinha uma padaria, um comércio que nasceu em 1942. O que tem a ver com o comércio e o ramo moveleiro? Pô, alguns podem dizer que nada, mas a gente gosta de valorizar essa história porque é uma raiz do comércio da família desde a década de 40. Então, isso lá na nossa região tem muita importância. Para nós tem muita importância valorizar quem passou, quem deixou um legado, quem nos inspira até hoje e que cria essa conexão de que isso está no nosso DNA também e que a gente quer continuar fazendo as coisas dessa forma, em família, como era naquela época, mantendo os valores daquela época, lógico, adaptados à realidade do mundo de hoje, não deixando de ser uma empresa inovadora, referência, vanguarda em, em vários setores que a gente procura atender, né, com esse mix de soluções e etc. Mas sem perder essa questão da família, de valorizar a história, de ter isso muito bem claro, essa conexão verdadeira, genuína com a região, né? A gente gosta de falar muito disso também. Então, sendo mais do que só a distribuição de produto, é procurar ter essa questão dos valores muito bem clara para que o mercado os reconheça dessa forma também e que isso se dissemine dentro da empresa, para que o nosso funcionário também entenda que isso para nós é importante. Junto, Sim. lógico, da empresa dar resultado, da empresa crescer com sustentabilidade, mas nada disso para nós tem valor se a gente não conseguir se respeitar, se a família não estiver feliz, unida, se as pessoas lá dentro não estiverem se dando bem, para nós isso não vai fazer sentido. Não abre mão Uhum. desta construção contínua, né? Desse aprimoramento contínuo. Sim. Agora, a dificuldade é de manter isso no dia a dia, né? Então, tem algumas ações práticas que vocês fazem que isso fique, se Mais mantenha evidente, né? forte no dia a dia? Muito São as pequenas, as é o pequenas dia a coisas do dia. dia a dia, não tem nada mirabolante. Eu te falar assim, tem um fator principal, assim, é muito mais a questão do trato diário, não sei se tu concorda com isso. Concordo. A gente tem algumas ações com a comunidade, a gente tem alguns trabalhos voluntários que a gente envolve a equipe, a gente não procura demonstrar isso muito forte na sociedade, mas internamente a gente está sempre fazendo alguma coisa para que a comunidade onde a gente está inserido a gente possa ajudar nesses processos. A gente teve muitas coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul. A Rede Pro nos ajudou muito nessa questão também de canalizar recursos para esses momentos difíceis que a gente passou, como enchentes, a canalizar recursos para realmente quem precisa. E a gente vem participando de algumas entidades já há muito tempo, onde tem programas que a gente identifica dificuldades e onde a gente pode se inserir e ajudar no processo que é o nosso negócio, que é a fabricação, que é o fornecimento de matérias-primas para o setor, e ajudar nessa construção para trazer um pouco mais de alento, de comodidade para quem precisa. São algumas coisas que a gente faz em conjunto que une a Acaba equipe, inspirando a equipe. inspira a equipe interna. Faz eles entender qual que é um dos nossos objetivos também, né? Nós temos um programa chamado Lá Promovendo. Pode falar um pouco dele. Promovendo dentro do Promove, mas promovendo. A gente faz iniciativas no sentido de ações sociais para a nossa comunidade, iniciativas internas de programas de desenvolvimento pessoal, cuidado com a saúde mental, que isso é muito importante. As pessoas precisam estar bem e a gente sabe o quanto tá difícil essa questão hoje no mundo, né, nos negócios, o quanto a parte mental influencia no desempenho das pessoas no dia a dia. Bom, e quando vocês olham pro mercado de uma forma geral, para Promove, o que vocês pensam para o futuro, né? Qual que é ou os próximos passos, né? A gente sempre tem muita coisa por fazer e a gente identifica também, quando eu falei antes, o mercado ele é muito dinâmico, né? E a gente tem que estar sempre ligado e sempre
com uma visão um pouco mais longe daquilo que é o nosso dia a dia. Então, tem as mudanças, a dinâmica, e tem uma visão um pouco mais para frente. Nesse ponto, a ProNegócios, a Rede Pro, como um todo, ela é fantástica porque nos ajuda a enxergar esse mais longe e tracionar aquilo que é o nosso dia a dia. A gente entende que as mudanças de gerações, a mudança do comportamento do consumidor, estar atualizado e entendendo essa dinâmica é o que faz com que a gente evolua de uma forma sustentada lá na frente. Ser reconhecido no mercado por uma empresa inovadora, por uma empresa que trabalha com as melhores marcas, com as melhores soluções, com a experiência do nosso consumidor, com as mudanças que ele vem tendo de necessidade, você estando atualizado e entregando sempre algo mais, é o que vai nos tornar reconhecidos e nos trazer a sustentabilidade. Esse é um foco muito grande nosso, né? Tá atento a essas mudanças de comportamento das pessoas. Eu falo até da própria marcenaria, do especificador, de como essas pessoas vão consumir os nossos produtos daqui 5, daqui 10 anos. A gente está muito atento a isso. E a Promove, ela quer acompanhar essa evolução. Ela quer continuar sendo a melhor solução para esse profissional, né? Então a gente está muito atento. A gente vai buscar conhecimento fora, como a gente foi na NRF lá, entender para que lado está indo o varejo, porque o peso da loja no nosso negócio ele tem uma importância gigante. A gente gosta de ter um ponto de venda que entrega essa experiência forte, né? Porque por que a loja física, a nossa loja física é tão frequentada e tem um volume cada vez mais de pessoas entrando? Porque ela é preocupada nos mínimos detalhes e ela é uma loja convidativa para que o consumidor entre, né? Então, como fazer para que isso continue acontecendo no médio e longo prazo? A gente tem que estar muito, muito antenado. Porque as pessoas só entram na Promove porque a gente fez modificações nos últimos anos para atrair esse público que entra lá hoje, né? Mas esse público ele muda, esse público evolui, esse público tem expectativas diferentes. Esse público é o marceneiro, esse público é o especificador, é o consumidor final em algum certo ponto também. Como tornar essa experiência dentro da loja que seja prazeroso e que de alguma forma esteja alinhado ao conceito de ajudar ao segmento continuar evoluindo. Como tornar a experiência desta pessoa, independente do que ela seja, qual é o objetivo dela quando entra dentro da nossa loja, que ela saia de lá com uma boa experiência, com um comportamento... A expectativa atendida, né? A expectativa atendida dentro da necessidade dela e leve para casa. Não, aqui eles estão preocupados não só em fornecer o produto, e sim ajudar no processo de escolha, que ninguém vai fazer um móvel, uma cozinha, um dormitório a cada 30 dias, né? Então, o nível de assertividade ele tem que ser muito grande. Então, a gente entende que quando a gente consegue participar disso e fazer com que a melhor escolha seja feita para a vontade daquele que está entrando, e que a gente dá um leque de opções para ele que ajuda nesse processo, a gente fica feliz porque a nossa missão ela está sendo eficaz, né? A gente está muito de olho nisso. A gente enxerga a Promove crescendo, a Promove evoluindo, a Promove ocupando espaços cada vez maiores, né? Mas sempre com esse conceito em mente, um conceito de experiência completa, de um hub de soluções, uma empresa que é vanguardista em várias questões, né? Preocupada com o que realmente interessa no ramo, quais inovações que estão por vir. Então é assim que eu enxergo, que a gente compartilha no nosso dia a dia, para que lado está indo, né? Como que a gente quer participar desse mercado com inteligência, com força e com competência. Uma questão interessante e que ela começou lá em 2004 ainda, é o nosso relacionamento com o especificador, com o arquiteto, através das universidades que tem na nossa região, e de como a gente traz informação, qualificação, prosseguimento através, então, do estudante de arquitetura, desse relacionamento, quer seja indo lá na universidade,
falar um pouco de produto, quer seja trazendo ele para dentro da nossa loja e mostrar também a evolução de todos esses produtos, as inovações que tem, ajudar nesse processo de conhecimento das marcas que existem, que daí é um compromisso nosso com as marcas que a gente trabalha, e ao mesmo tempo no desenvolvimento dessas pessoas que vão ser os profissionais aí na frente para para especificar, para entender melhor, para atender melhor o nosso cliente, que é o consumidor que vai vir depois com a necessidade. Então, isso é muito legal e a gente faz isso quando eles estão estudando, designers e arquitetos, e também depois daqueles já formados, né, a gente tem uma continuidade que não é um evento só, é Um evento esporádico. uma ação contínua com essa visão. De suporte de desenvolvimento, né? E assim que a gente procura entender, não como um evento spot ou como uma estratégia de momento, né? Mas tem que ser uma coisa contínua, né? Esse relacionamento com o especificador da Promóvel tem mais força agora? Tem, mas o Cláudio lá em 2004, ele já ia nas universidades falar sobre MDF. Falando de 2004, né? Então, a gente já tinha a porta aberta nas universidades desde essa época. Então, a gente modificou, assim, a forma de acessar esse público, de conversar com esse público. Modificou porque o mundo se modificou, mas esse trabalho ele já era feito no passado de uma outra forma. Isso não é uma preocupação que é genuína nossa desde os primórdios, né? Então, é uma questão que a gente quer continuar levando à frente, não só para o especificador, mas também para a marcenaria, participar desse desenvolvimento deles e ser cada vez mais a melhor escolha para esse profissional. Quando ele pensar em produto para marcenaria, em solução para marcenaria, tem que vir a Promóvel na cabeça dele em Em primeiro primeiro lugar. lugar, isso. Esse é sempre o nosso objetivo. Bom, eu acho que é uma. O arquiteto está cada vez mais sendo usado, né? Afinal de contas, quando o consumidor ele compra o apartamento, mais caro já foi, né? Sim. Então não é 3, 5, 10, 15 mil reais de um projeto que vai deixar o imóvel dele caro, alguma coisa do tipo, muito pelo contrário, né? Normalmente valoriza muito, então eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais já está, né? Sendo muito mais utilizado, né? Um serviço muito mais utilizado e cada vez mais acho que vai estar na decisão de compra do móvel, né? Então, A gente é uma enxerga coisa isso na legal. prática na loja, quanto o arquiteto está envolvido na maioria dos projetos hoje que saem. Uhum. Bom, e para encerrar aqui o roteiro, se vocês pudessem, aí mais direcionado ao Cláudio, né, mas também ao Edu, se você pudesse voltar ao primeiro dia da Promóvel e conversar com aquela pessoa que estava começando essa jornada, o que você diria para ela hoje? Cara, todo empreendedor, ele tem uma vontade, ele quer desenvolver o seu sustento, né? Ele quer participar do mercado, trazer uma vida melhor, porque normalmente você está começando um negócio, está começando uma família. Para mim foi tudo isso muito junto, né? Eu abri meu negócio, eu casei, eu comecei a ter filhos, porque a gente vem de uma família mais numerosa e sempre essas coisas foram acontecendo em conjunto. Então, todo empreendedor ele tem muito de vontade, talvez não tenha tanta preparação, mas ele vai buscar essa preparação e eu acredito que isso de tentar buscar algo melhor, uma evolução, ela tem que ser contínua, independente de qual o estágio que a gente esteja, né? Então, nasce de uma ideia, de uma vontade de evoluir no mercado, mas se mostra para mim já há 32 anos que a gente não para. Essa evolução ela é contínua, o mundo é muito dinâmico. Acreditar no seu negócio e buscar sustentabilidade, aperfeiçoamento, estar por dentro de tudo aquilo que acontece é fundamental para a perenidade também e para a continuidade. Então, é isso. Ser empreendedor está dentro do coração da pessoa e o aprimoramento e a busca de evolução ela tem que ser contínua sempre. É isso aí.
Bom, Edu, Cláudio, obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma mensagem extra que quiserem passar, esse aqui é o momento. É só agradecer mesmo. Agradecer a você, agradecer a Pro, reforçar o quanto isso são importantes no nosso processo, no nosso desenvolvimento. A gente tem muito orgulho de ser parceiro e a gente defende a Pro em cada canto, que somos Pro, né? Então, é como defender a gente, né? É a mesma família. Então, a gente só tem a agradecer por tudo e seguimos, né? Que a Promóvel e a Rede Pro sigam evoluindo e participando do mercado da melhor forma possível. A, a Rede Pro, ela entrou na vida da família Casagrande lá, 2012 para 13, né? Que a gente tem um relacionamento. Então, a gente tem que agradecer muito o desenvolvimento da empresa, a visão de curto, médio, longo prazo, o carinho com que vocês sempre trataram a gente, com muita educação, muito respeito e sempre com o objetivo de fazer a gente evoluir. Então, tenho uma gratidão muito, muito grande no coração do Cláudio por tudo aquilo que representou na evolução, na vida, no relacionamento da Promóvel como um todo no Brasil. Hoje a gente vai em tudo que é lugar aí no Brasil afora, meus filhos vão, vocês levam eles para Nova York, para a China, para o mundo. Então, é muito legal isso, poder participar de uma rede que tem toda essa preocupação. A gente é muito grato mesmo. Uma coisa que fica no coração da gente, fica para a vida inteira. A gente não tem, assim... É muita gratidão por tudo aquilo que é o caminho percorrido. A gente sabe que também a gente faz parte disto. É muito bacana ver a estrutura se movimentando, crescendo, evoluindo. Isso também inspira a gente. Inspira a gente para frente. É fantástico poder participar disso que está acontecendo com a rede, porque também a gente faz parte. Mas tem todo um agradecimento especial aí na figura do teu pai, do Henrique, e toda a galera que sempre acolheu a gente com muito carinho, muito cuidado. Cuidar dos meus filhos quando eu não estou perto, e da forma que vocês cuidam, e aquilo que vocês entregam em termos de evolução para eles, de profissionalismo, é uma coisa fantástica. Muito obrigado. Que é isso, a gente que agradece essa parceria de 13 anos, e que vire mais 20, 50, enfim, aí a gente que agradece mesmo, e a gente que tem orgulho de ser parceiro e poder participar um pouco dessa jornada. Valeu. Bom, pessoal, obrigado de novo pelo Obrigado, tempo de obrigado. vocês e por compartilhar aí um pouco desse conhecimento e dessa trajetória. Tamo junto. É isso aí.